partir do que foi discutido nos slides anteriores sobre o uso pedagógico do blog na educação, nós trouxemos alguns exemplos de como utilizar essa ferramenta junto aos nossos alunos, que foram citados nos trabalhos de Cruz e Machado em 2008 e 2009, respectivamente. Então, neste contexto educacional, o blog pode ser utilizado para a publicação de pequenos textos que os alunos devem ler, estudar e fazer comentários a fim de desenvolver competências na área da escrita. Pode ser utilizado para colocar avisos sobre um determinado conteúdo, sobre a realização de um projeto, de um trabalho. Pode também ser utilizado para publicação de atividades que os alunos devem realizar, publicação de fotografias, de aulas práticas, de visitas a campo, para lançar propostas de investigação. Por exemplo, o professor coloca uma questão, um problema, e os alunos buscam, colocam respostas através dos seus comentários a este post. Para a produção de material didático, muitos professores produzem o material para suas aulas, textos, vídeos, questionários, imagens, e colocam isso no seu blog, no blog da sua disciplina. Também pode ser utilizado para a produção de resumo. Então, o professor coloca uma proposta de atividade e, a partir dos comentários, os alunos vão construindo resumo ou sintetizando algo que foi estudado. Funciona também como portfólio de aprendizagens, porque ali podem ser colocadas atividades que são produzidas pelos alunos, inclusive com uma proposta de cada aluno ter um espaço ou cada turma ter um blog para postagem de atividades enfim, do que é realizado na escola. Conversação sobre assuntos iniciados em sala de aula. Então, o professor ele pode iniciar o trabalho de um determinado conteúdo em sala e utilizar o blog para que a discussão sobre esse assunto continue. Claro que em todos esses exemplos é importante que o professor esteja sempre atento ao que o aluno está comentando e esteja sempre mediando e intervindo quando é necessário, através de comentários também. Então, o professor ele precisa mediar, ele precisa organizar essa discussão. É importante que sempre antes de alguma atividade que os alunos participarão com comentários, sejam feitos combinados do que o aluno pode escrever, o foco da escrita, para não fugir do assunto e não acabar dispersando e fazendo com que o objetivo da aula seja perdido. Então, quando a gente fala de blogs educacionais, a gente precisa pensar que o blog ele tem que ter um foco, ele tem que ter um objetivo. A gente não pode confundir, por exemplo, o nosso blog educacional ou o blog da nossa escola com um espaço particular. Muitas pessoas têm o seu blog particular, onde publicam fotos suas, dos eventos que participa, das festas. Mas este blog, ele é diferente de um blog educacional, que tem o objetivo maior de ser uma ferramenta que contribui para a melhoria, de alguma forma, em algum momento, do trabalho pedagógico. Claro, tendo consequência positiva no processo de ensino-aprendizagem. Essa ferramenta ela já é utilizada por várias escolas, por vários professores das instituições escolares que são jurisdicionadas ao NTE regional. Então, nós colocamos aqui alguns exemplos de blogs com diferentes focos e que depois do final da apresentação desses slides, o professor gerenciador que está com vocês presencialmente, ele pode entrar nesses endereços para que vocês conheçam um pouco desses blogs e já comecem a ter ideias para a realização das atividades práticas da nossa oficina, que a gente espera que perdurem depois
já sendo incorporadas à prática pedagógica de vocês, né? Então, a oficina termina, mas a gente espera que vocês continuem aproveitando esse conhecimento e aplicando tudo o que aprenderam nas suas aulas. Nós temos o blog da escola, né? Cada escola jurisdicionada, a UNTE, tem o seu blog com a finalidade de divulgação. Nós temos professores regentes que utilizam o blog na sua disciplina. Então, é um blog voltado para o trabalho da disciplina dele. Ali ele coloca informações, ele coloca atividades. Nós temos blogs de atividades direcionados para uma turma. Então, o professor ele cria o blog para suas turmas e ali ele posta atividades. Eles vão fazer comentários, eles vão colocar links voltados para o trabalho do conteúdo que está no referencial curricular. Existem blogs de cursos, então, tem cursos que, ao invés de utilizar o ambiente virtual Moodle ou algum outro espaço ou ferramenta da web, utilizam o blog para postar as orientações, as agendas, o material de estudo, orientações de atividades práticas, atividades teóricas. Nós temos blogs voltados para trabalhos. Então, por exemplo, um grupo se reúne para fazer um trabalho, para falar sobre determinado tema e utiliza o blog. Ao invés de fazer o trabalho, né, num editor de texto ou num slide, eles utilizam o blog para fazer os registros e a apresentação desse trabalho. E também blog de projetos. Então, as escolas que trabalham com o projeto Leitura, por exemplo, podem ter um blog do projeto Leitura e ali é colocado tudo que é referente ao blog. Todos os participantes eles têm como referência esse blog, onde é colocado o cronograma, onde são feitos registros do desenvolvimento desse projeto, a avaliação, enfim. Todas as atividades são focadas neste blog que foi criado para esse fim. Mas como utilizar o blog na STE da minha escola? O que eu posso fazer com essa ferramenta? Como utilizar essa ferramenta como um recurso pedagógico para trabalhar o meu conteúdo curricular, de forma que o meu aluno aprenda melhor. Podem ser realizados projetos interdisciplinares. Então, professores de diferentes áreas trabalham o mesmo tema a partir da interdisciplinaridade e criam um blog para isso. Pode ser utilizado para pesquisas. Então, ao invés de pesquisar sites, os professores selecionam alguns blogs que têm informações importantes sobre o assunto que ele está trabalhando e o aluno faz a pesquisa nesse blog, com a possibilidade que ele pode comentar o que está nesse blog. Então, além da pesquisa, ele também interage, ele exercita a escrita, ele exercita a interpretação a partir de comentários que são feitos às postagens pesquisadas. O professor também pode criar um blog para discussão online de um determinado assunto. Então, ele trabalha o assunto em sala de aula e, como uma atividade inicial ou uma atividade complementar, ele faz uma postagem com um trecho de um texto, uma imagem, um vídeo, e a partir daí ele coloca questões para que os alunos discutam através dos seus comentários aquele assunto, e aí ele vai também respondendo esses comentários dos estudantes. Pode ser utilizado para disponibilizar notícias ou reportagens que estão na mídia, que são importantes serem debatidas no âmbito da unidade escolar, e aí os alunos comentam e discutem também essas reportagens e notícias. E pode ser utilizado, né, e esperamos que assim seja, com foco na produção dos alunos, para a criação de jornais virtuais,
história em quadrinhos, diário de bordo dos estudantes, onde eles podem registrar, por exemplo, o andamento de um projeto, eles podem fazer registros através dos seus comentários de uma atividade prática, uma sequência didática. Então, ele vai fazendo esses registros da sua aprendizagem, como um diário de bordo, e o professor vai acompanhando e fazendo as interferências e orientações. Para resenha, para análise de obra literária, pode ser utilizado como um dicionário. O professor coloca um verbete ali e os alunos procuram o significado e vão construindo assim um dicionário online. Para opiniões, para debates, pode ser criado um blog de poesias, poemas, pode ser criado um local para serem colocados relatórios de visitas, excursões, grupos de estudos que até os próprios professores, os coordenadores de área, podem ter um blog, o seu blog dentro da sua área, para disponibilizar material para os professores, e aí então eles comentarem alguma coisa referente mesmo ao trabalho pedagógico. Pode ser utilizado como uma biblioteca virtual, com o professor disponibilizando material para os seus alunos, e também para análise de imagens e vídeos. Então, ele coloca uma imagem, por exemplo, uma foto, alguma coisa que seja local ou global, e aí os alunos discutem e fazem sua interpretação, suas observações de acordo com as orientações de atividades do professor. É importante que, além daqueles 4 fatores que sejam considerados no momento do planejamento que nós falamos já anteriormente, o professor sempre planeje o uso do recurso. Ela é uma ferramenta riquíssima, mas o planejamento é que vai nortear e direcionar as ações do professor. E também é um momento para ele refletir sobre as potencialidades desse recurso e as restrições, ou seja, o que pode ser feito com esse recurso e o que não é viável fazer com as ferramentas disponíveis no blog. Ele conta com a orientação e a mediação do professor gerenciador. Então, no momento de planejar uma atividade com o uso desse recurso, o professor gerenciador é aquele que vai sugerir atividades com o uso do blog, é aquela pessoa que vai buscar exemplos de atividades que podem ser realizadas dentro do que o professor está trabalhando. Usar a criatividade, a inovação, para fazer mesmo atividades diferenciadas, e a paciência. Por que paciência? Porque, às vezes, você tem dificuldade para mexer com a ferramenta, então você tem que insistir, buscar aprender, certamente você vai aprender. Ter paciência para entender que, às vezes, você vai propor uma atividade que em uma turma vai dar certo, você vai ter resultados positivos, e em outra turma ela não vai dar certo. Né? Então, ter essa paciência e este planejamento de, a partir dos resultados da atividade, retomar e ver o que precisa replanejar, o que precisa continuar. E aí? Vamos blogar? Então, este é o momento em que os professores gerenciadores das escolas vão criar junto com vocês o blog e iniciar a edição. Eu espero que essa ferramenta seja utilizada nas suas aulas, mesmo depois do término da oficina. Nós, no NTR Regional, estamos à disposição também para auxiliá-los no que for necessário. Basta entrar em contato pelo nosso 0800 ou pelo nosso e-mail. Bom encontro presencial a todos!